Olá a todos! Hoje vamos mergulhar numa história que é, francamente, o pesadelo de qualquer profissional criativo. Uma história bem real sobre como um único trabalho se transformou numa ameaça legal que podia mesmo ter destruído uma carreira. E tudo começa aqui, com este e-mail. Imaginem só, receber isto às 11h42 da noite de uma terça-feira. Para o fotógrafo Miguel Correia, um profissional com 10 anos de carreira, estas poucas e frias palavras foram, sem dúvida, o início de um processo longo e muito, muito desgastante. A história do Miguel é um aviso sério, mas ao mesmo tempo é um guia poderoso sobre como nos podemos proteger. Os materiais para esta análise foram preparados pelo Mário Pereira e é através da experiência do Miguel que vamos descobrir o que fazer para que o mesmo não nos aconteça. E o mais curioso nisto tudo é que o desastre não nasceu de um erro gigante e catastrófico. Nada disso. Foi antes uma sucessão de pequenas falhas, de pormenores que pareciam inofensivos, mas que juntos criaram a tempestade perfeita. Ora, o primeiro passo em falso foi este. O Miguel fechou um trabalho de casamento de 1.000 € numa cafeteria. E o contrato? Um aperto de mão. Certo, em Portugal, um acordo verbal até pode ser válido, juridicamente falando. O problema é prová-lo. Sem um contrato escrito, não havia prova de absolutamente nada. Nem do número de fotos, nem do prazo de entrega, nem das expectativas estéticas. Ficou tudo perigosamente vago. Avançamos para o dia do casamento. Um acidente na autoestrada faz com que o Miguel chegue com 70 minutos de atraso. O resultado? Perdeu todas as fotografias da preparação da noiva. Um momento crucial, claro, e irrepetível. A ansiedade dos noivos, como se pode imaginar, começou a escalar. E agora, um ponto fundamental. Será que um acidente de trânsito é uma desculpa válida? Bem, legalmente, não é assim tão simples. Um profissional tem o que se chama dever de diligência, ou seja, teria de ter previsto a possibilidade de trânsito e ter saído com uma boa margem de segurança. Ao não o fazer, o Miguel falhou neste dever, o que para todos os efeitos configura um cumprimento defeituoso do contrato. A crise só se aprofunda no momento da entrega. O Miguel entrega 387 fotografias, muitas delas com um estilo bastante artístico, com aquele desfoque seletivo. Os clientes ficaram desiludidos. Queriam mais fotos dos convidados, menos arte. E a resposta defensiva do Miguel, a dizer que era uma escolha estética, só veio piorar tudo. Porque, lá está, as expectativas nunca tinham sido documentadas em lado nenhum. E é aqui que a situação passa de uma disputa privada para uma crise pública. Completamente frustrado, o cliente leva a sua insatisfação para a arena mais temida por qualquer negócio hoje em dia: as avaliações do Google. O que é mesmo interessante nesta análise da avaliação é que, ponto por ponto, o cliente, o Ricardo, tinha razão naquilo que dizia. Apontou o atraso, as fotos perdidas, o estilo diferente e a entrega tardia. Mesmo com uma ou outra pequena imprecisão, a avaliação era, na sua essência, factual e baseada em opiniões legítimas. Ou seja, legalmente, não era difamatória. A resposta do Miguel, essa sim, foi o verdadeiro desastre. Foi impulsiva, foi a quente. Ao chamar a avaliação de difamatória e ao atacar o cliente, dizendo que não percebe de fotografia, ele não só foi pouco profissional, como abriu a porta para poder ser ele próprio processado por ofensa à honra. Um tiro no pé, basicamente. Felizmente, a história não acaba aqui, no desastre. Esta crise forçou o Miguel a parar, a aprender e a reconstruir o seu negócio, desta vez sobre uma base muito, mas muito mais sólida. Vamos ver como é que isto se resolveu? E o resultado final da disputa foi um acordo extrajudicial. O Miguel teve de devolver 350 € aos clientes. E atenção, este valor não inclui os seus próprios custos com advogados. Foi, sem dúvida, uma lição financeira dolorosa, mas, pelos vistos, necessária. E isto ilustra na perfeição a transformação. O Miguel implementou um sistema que é praticamente à prova de bala, agora tem contratos escritos obrigatórios com mood boards, tem seguro de responsabilidade civil, chega sempre com uma antecedência enorme e, o mais importante, tem um protocolo para gerir avaliações de forma profissional e com empatia. Então, o que é que podemos retirar de tudo isto? Vamos agora destilar as lições jurídicas fundamentais que todos os fotógrafos e, na verdade, todos os criativos deviam adotar como um mantra para a sua carreira. A matemática aqui é bastante simples e muito poderosa. Investir em prevenção, contratos, seguros, sistemas, pode custar ali entre os 2 e os 4.000 €. Um processo em tribunal pode facilmente chegar aos 8.000 € ou mais, sem sequer contar com o dano, esse sim incalculável, à reputação. A prevenção não é um custo, é o melhor investimento que se pode fazer. Portanto, para resumir, o contrato escrito é o nosso escudo.
Documentar as expectativas transforma o que é subjetivo em algo objetivo. Cumprir o dever de diligência é uma obrigação, não é uma opção. E a forma como se responde publicamente a uma crítica pode ser tão ou mais importante do que a própria crítica. E vejam só a diferença. Esta é a nova resposta do Miguel àquela avaliação negativa, a tal que deu origem a tudo isto. Em vez de ataque, há humildade, há responsabilidade e há a mensagem de que o feedback o ajudou a crescer. Isto transforma um cliente insatisfeito numa prova de maturidade profissional. É brilhante. E, para terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Qual é o maior receio ao lidar com um cliente difícil? É a incerteza? O confronto? O possível dano à reputação? Deixem as vossas questões e também sugestões para temas futuros nos comentários. E nunca se esqueçam do lema que esta história nos ensina. A melhor forma de ter liberdade para criar é estar protegido pelo conhecimento. Fotografe com liberdade. Proteja-se com o conhecimento.